Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho Jesus Cristo, chegamos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos telespectadores da nossa TV Araçuaí, começando mais um programa Iluminar, momento de reflexão, momento de conversarmos sobre a nossa fé, a fé da igreja. Sou o seminarista Arley Patrick, é um prazer estar mais uma vez com vocês. Hoje vamos falar de vocação, mês de agosto, mês das vocações. O mês vocacional é o mês em que nós refletimos o nosso chamado, o chamado que é sempre de Deus para nós, mas também é um chamado que nós temos a liberdade de responder positivo ou negativamente para Deus. Muito bem, vocação. O que é vocação? O senso comum remete vocação apenas ao sacerdócio ministerial da igreja, à vida consagrada, mas vocação é muito mais do que isso, né? Vocação não é só padre e freira. Vocação é aquilo que todo cristão tem como meta, como vontade de Deus para nós. E no momento certo, no momento de Deus, Deus fala para nós o que Ele quer de cada um de nós. Isto é vocação. Vocação vem do latim vocare, chamado. Vocação é chamado de Deus. É o encontro de duas liberdades, do Deus que chama e do homem que responde. Na nossa liberdade, nós podemos entender o que é o chamado de Deus na nossa vida e podemos responder. Não é uma resposta como num passe de mágica, assim como o chamado não acontece como que num passe de mágica. Tanto o chamado de Deus quanto a nossa resposta é processo. É um processo que nós vamos descobrindo quanto ao chamado de Deus e quanto à nossa resposta vamos construindo. Porque a nossa resposta é dada a cada dia. Não existe uma resposta no que tange a vocação dada definitivamente. Porque Deus nos chama todos os dias. Deus nos chama até o fim. E nós também respondemos a cada dia com a nossa perseverança, com a nossa fidelidade. Aí também estão os tropeços, né? Os momentos de medo, de dúvida, de recuo. E isso também faz parte do processo, porque isso faz parte do discernimento. Toda vocação, para dar fruto, para vingar, como se diz, requer discernimento da nossa parte. É necessário termos discernimento para a gente entender qual é o nosso chamado. É a vida sacerdotal? É a vida religiosa? É o matrimônio? E aí entram também a dimensão profissional, porque podemos fazer carreira não no sacerdócio, não na vida religiosa, mas na vida secular, sendo médico, sendo advogado, sendo engenheiro, podemos fazer carreira, realizar a nossa vida profissional
e usá-la como instrumento para a evangelização. Há muitos médicos, advogados, engenheiros que ajudam, inclusive, na comunidade, cada um ao seu modo, de acordo com a sua profissão, de acordo com as suas aptidões, e assim fazem da sua vocação, de certa forma, um sacerdócio, porque dedicam a sua profissão, a sua vida profissional a Deus. Isso é muito bonito, e na nossa comunidade nós temos muitos. Nas nossas comunidades de fé, quantas que não seriam as pessoas que, com as suas diversas profissões, se dedicam à igreja, nas pastorais e movimentos, que contribuem, inclusive, na vida da paróquia, na edificação do reino de Deus, na atividade da evangelização. Então, vocação não é somente a de padre, de bispo ou de freira. Não, vocação cristã. E a nossa vocação comum é a santidade. Todo batizado é chamado a seguir Jesus Cristo, e isto é a santidade. Então, a vocação comum de todo cristão, seja ele leigo, ou seja padre, ou seja religioso, religiosa, é a santidade. Todos nós, cada um no seu estado de vida, deve buscar a santidade. E a santidade não é uma tarefa impossível. Jesus já nos deixa a dica, né? Vem, segue-me. E este é o grande lema, é aquilo que vem à nossa mente quando falamos em vocação. É o chamado de Deus. Vem e segue-me. Então hoje nós vamos falar um pouquinho das vocações, vamos falar um pouco da vocação sacerdotal, da vocação à vida religiosa, da vocação ao matrimônio, da vocação de leigo engajado na vida da comunidade. Fique conosco e nos próximos blocos vamos falando, discorrendo sobre vocação. Cacau Show agora gelato, delicioso. Cacau Show agora gelato, é muito cremoso. Cacau Show agora gelato. Comece e termine bem o seu dia com as delícias da padaria e confeitaria Pingo Doce. Pão quentinho a toda hora e uma grande variedade de biscoitos, bolos, tortas, doces e salgados que podem ser acompanhados de seu suco preferido ou um delicioso cappuccino. Você pode deliciar tudo isso em nosso espaço amplo e confortável ou na comodidade de sua casa, porque também aceitamos encomendas. Pingo Doce, Padaria e Confeitaria. Telefones 37 31 45 10 ou 999 42 04 38. Em busca de um belo sorriso, Dr. Rosélio Borges, especialista em implantodontia e em odontodontia, facetas e lentes de porcelana, cirurgia de bichectomia. Agende uma avaliação. 3731 1540. Há quase uma década, a Madeirarte está presente em sua vida, atendendo com excelência e total comprometimento com a qualidade dos seus produtos e serviços, como um único objetivo: garantir a satisfação dos seus sonhos. Madeirarte, 10 anos de qualidade e compromisso com você. Minha sorte acabou. Acabou o gás? Não se desespere! No Papaléguas você tem qualidade, o melhor preço e a entrega mais rápida da cidade. 3731 1253. Surpreenda quem você ama com lindos presentes e arranjos que combinam carinho e ternura com a valorosa magia da nossa cultura regional. Na Floricultura, você tem o presente certo para envolver, conscientizar e encantar quem você ama e quer bem. Floricultura, Rua Dom Serafim, 226. Quer navegar em alta velocidade? Conexão de confiança para um mundo em rede. Assista seus filmes com uma qualidade incrível. Compartilhe fotos à velocidade de um clique. Transfira arquivos com a agilidade que você precisa. Só na Ibnet você é feliz de verdade. Todas as possibilidades para a sua casa você encontra aqui. Danlis, uma loja para todos. Rua Osório Colares, 217. Drogaria Arafarma e a Fórmula Manipulação. Cada dia mais perto de você. Brinquedos com preços imperdíveis, medicamentos a partir de 25 centavos e muito mais novidades próximo aos Correios. Teleentrega 3731 2647.
Zip Cosméticos e Perfumaria. Seu mundo dos cosméticos e presentes. Agora trabalhando com móveis para salão. Ligue 3731 4221. Programa Iluminar, TV Araçuaí. Estamos no segundo bloco, falando hoje de vocação, do latim vocare, chamado, vocação é chamado de Deus. Vamos falar um pouquinho da vocação sacerdotal, a vocação ao ministério ordenado na igreja. Nós sabemos que a igreja é todo um povo de Deus. O Concílio Vaticano II já coloca isso na Constituição Lumen Gentium. A igreja é todo um povo de Deus. E Jesus é o nosso pastor. Ele é não apenas a cabeça da igreja, como também o pastor da igreja, o pastor do rebanho que somos nós. Mas Cristo deixou homens que pastoreiam o seu rebanho em nome de Cristo. Então não pastoreiam o rebanho que somos nós em nome próprio. Eles agem na pessoa de Cristo, cabeça da igreja, aquele que realmente governa a igreja, por causa da assistência do Espírito Santo que vem do Pai e vem do Filho, que Ele enviou para nós para animar a atividade da igreja. Se não fosse o Espírito Santo e se não fosse o Cristo, cabeça da igreja, nós não existiríamos. A igreja não existiria. Então, o que é o ministério ordenado na igreja? São homens que dedicam a sua vida, que consagram a sua vida, deixam pai, mãe, deixam perspectivas de uma possível realização profissional em outra área para se dedicarem à causa do reino, exclusivamente. Nós conhecemos a vida de um padre superficialmente. Nós sabemos o quê? Que o padre é celibatário, que o padre ele se dedica 24 horas à vida da igreja, à vida na paróquia, mas vai muito mais além a vocação sacerdotal. Nós temos 3 sacramentos conforme o sacramento da ordem. O sacramento da ordem tem 3 graus. É o diaconado, o presbiterato e o episcopado. O diaconato é a porta de entrada. Quando o seminarista termina os seus estudos, ele é ordenado diácono. É o primeiro grau do sacramento da ordem. O diaconato é o sacramento do serviço, é o grau do serviço, em que o diácono está junto à comunidade para fazer caridade, para ensinar a palavra aos fiéis. Este é um ministério, isso é exclusivo no sentido de que é próprio. Claro que hoje, a partir do Concílio Vaticano II, todos os leigos e leigas também podem exercer a sua diaconia, não como ministério ordenado, mas como algo que é próprio do seu batismo e conforme os dons e carismas que o Espírito Santo concede a cada um de nós. Mas, enquanto ministério ordenado, é função do diácono proclamar o evangelho, ensinar a palavra, preparar a mesa o altar para a Eucaristia, dispondo lá as ofertas do pão e do vinho. O diácono também pode dar a bênção do Santíssimo Sacramento e no dia a dia ele auxilia, ele pode celebrar batizados, ele pode assistir matrimônios, que quem celebra o matrimônio, nós vamos falar durante o programa sobre o sacramento do matrimônio, quem celebra são os noivos, o diácono, o padre, ou o ministro leigo autorizado, ele assiste o matrimônio, quem celebra são os noivos. Então o diácono, ele permanece 6 meses, no mínimo, depois é ordenado presbítero. Temos o diaconato permanente, que são homens casados, geralmente, que são ordenados diáconos para o serviço da comunidade, da sua comunidade de fé, mas para o serviço da diocese, onde se requer a sua presença. O diácono é o colaborador muito próximo do bispo, Imagina-se que sejam os presbíteros, mas eles têm paróquia, são párocos, são vigários, assumem outros serviços. Um diácono também pode assumir determinados serviços na diocese em si, na chancelaria, na cúria, na pastoral em movimento. Então, na nossa diocese, por exemplo, nós sempre temos diáconos. Temos um diácono permanente na paróquia Santo Antônio, temos diáconos transitórios, que dentro de alguns meses serão ordenados padres. Hoje temos um, no ano que vem, acreditamos, se Deus quiser, que teremos mais. Então, à medida que os seminaristas terminam a sua formação, eles são ordenados. O presbiterato, que é o 2º grau, é o sacerdócio ministerial.
É aquele homem que é configurado ao Cristo sacerdote, Cristo cabeça, para ensinar, santificar e também, de certa forma, governar, já que ele, em nome do bispo, preside, governa uma paróquia. E, por fim, temos o episcopado, que é o grau supremo do sacramento da ordem. O bispo é o legítimo sucessor dos apóstolos. É aquele que, em nome de Cristo cabeça, em nome e na pessoa do Cristo cabeça, governa, santifica, ensina, intercede, dispensa os sacramentos. Ao bispo cabe o sacramento da crisma, o sacramento da ordem, que somente ele pode conferir. Então, o bispo diocesano é aquele que, em nome, continuando o legado dos apóstolos, já que ele é um legítimo sucessor dos apóstolos, preside a igreja particular, que nós chamamos de diocese, com as paróquias, com as comunidades. Os diáconos e os presbíteros são, então, íntimos, estreitos colaboradores do bispo. Não é que eles são meros funcionários, eles não são funcionários do bispo, né? Todos estão a serviço do povo de Deus, mas no que tange a hierarquia, eles são colaboradores da ordem episcopal, o que não diminui a grandeza e a nobreza do seu ministério. Precisamos rezar pelas vocações sacerdotais, para que Deus envie, suscite nas nossas comunidades jovens que queiram consagrar a sua vida a Deus. E o celibato não é exclusivo do sacerdócio, como nós veremos nos próximos blocos. Por exemplo, nós também temos padres casados, né? As igrejas de rito oriental, algumas delas temos padres que são casados, homens que vivem o matrimônio e vivem o sacerdócio ministerial. Na nossa igreja latina não é a cultura, né? Nós já vivemos o celibato. Já no seminário se começa a fazer experiência do celibato, que vai, à medida do tempo, se confirmando juntamente com o discernimento, com a vocação. Então, sempre é necessário rezarmos pela perseverança dos seminaristas, pela perseverança dos nossos sacerdotes, do nosso bispo, dos nossos diáconos e pedir a Deus que sempre nos envie vocações. Fique conosco e no próximo bloco falaremos um pouquinho mais sobre vocação. A Organização Resende está há mais de 50 anos atendendo Araçuaí e região, com amor, responsabilidade, iniciativa, fé e respeito. No segmento automotivo, dispomos de autopeças mecânica e o melhor combustível da região, com a qualidade Petrobras. Todos os combustíveis são submetidos aos rigorosos testes para garantir a qualidade do produto ao nosso cliente. Para melhor lhe atender, nossos postos estão localizados em 3 pontos estratégicos da cidade. Fone 3731-1204. Organização Resende. A satisfação do cliente vem em primeiro lugar. Pensou em móveis, eletrodomésticos, sistema de segurança ou em todos os tipos de antenas para TV digital e analógico? Procure Zé de Arnaldo, Praça Franklin Resende 195, fone 3731-2252. Conheça o consórcio Fercoy. Planos a partir de R$100 por mês. 12 meses para pagar. Na Fercoy Materiais de Construção e Ferragens, você encontra todo o material da sua obra, desde a base até o acabamento. Aqui você compra e acumula pontos para trocar em mercadorias. Fercoy, onde o seu bolso não dói. Honório Baterias. Seu carro precisou de uma bateria? Vai em Honório Baterias. Plantão 33 99954 3673. Honório Baterias. Aqui está acumulada a energia e a confiança que seu carro merece. Realmente, São Mateus é o melhor novo bairro de Araçuaí, localizado em uma área plana, com asfalto, iluminação pública, água e esgoto encanados. Já temos mais de 130 casas. Bairro São Mateus. Evolução para Araçuaí. Evolução para você. Gás Nacional e Água Mineral Krenak. É com Ceissa Gás. É só ligar 3731-1091 e ganhe um brinde na hora. Rapidez e eficiência na entrega é com Ceissa Gás. Fale, leia e escreva inglês e espanhol fluentemente com a Luziana Lana Idiomas. Luziana Lana Idiomas. Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes. Fone 3731-3911.
No horizonte da comunicação, nasce em agosto de 2008 a Vale FM. São mais de 1.000 watts de potência, com audiência regional, transmitindo uma programação eclética e de qualidade. 24 horas de programação. A Vale FM é, sem dúvida, a sua melhor companhia. Vale! Supermercado Fonseca. Um supermercado completo que traz para você produtos de qualidade, alimentícios, bebidas em geral, utensílios diversos, tudo com preços muito baixos. São baixos mesmo. Venha para o Supermercado Fonseca e confira. Voltamos, irmãos e irmãs, ao terceiro bloco do nosso programa Iluminar. Falamos de vocação. Falamos no bloco anterior de vocação sacerdotal, a vocação aos ministérios ordenados, diaconato, presbiterato, episcopado. No 16º domingo do tempo comum, Jesus fala do pastoreio. No evangelho do 16º domingo do tempo comum, Jesus olha para as multidões que o procuravam e via que eles estavam como ovelhas sem pastor. Bom, nós precisamos de pastores como rebanho que somos, mas nós também somos chamados a colaborar no trabalho dos nossos pastores, bispos, padres, diáconos. Como? Dando testemunho da nossa fé, da nossa vocação. Falamos de sacerdócio, de diaconato, de ministério ordenado, o estado clerical. Mas nós também temos jovens, pessoas, homens e mulheres que não abraçam o estado clerical, mas consagram a sua vida a Deus. É a vida religiosa, em que se segue o Cristo de maneira radical. O Cristo casto, pobre e obediente. Qual é a diferença de um padre diocesano, por exemplo, para um padre religioso? O padre diocesano é encardinado na diocese. Ele é ligado, vinculado exclusivamente, diretamente ao bispo diocesano. O padre religioso, que nós chamamos de clérigo regular, enquanto o padre diocesano é clérigo secular, não porque ele não é leigo, mas ele é secular por não ser religioso, por não emitir votos, isso é o principal. O padre religioso, ele pertence a um instituto religioso, uma congregação, uma ordem, e emite votos de castidade, pobreza e obediência, e algumas congregações também têm um quarto voto, que pode ser algo mais vinculado à comunidade, à vida fraterna em comunidade, o serviço aos pobres, algo que geralmente é ligado ao carisma de cada instituto religioso. Por exemplo, quando se vê um padre com hábito franciscano, este é um padre religioso, é alguém que consagrou sua vida a Deus antes de ser padre como religioso. E os religiosos são homens e mulheres que também deixam tudo, deixam pai, deixam mãe, deixam sonhos profissionais e entram para a vida religiosa, para seguir o Cristo mais de perto, de maneira radical. Maneira radical não no sentido de extremismo, de exagero. Radical no sentido de que são imitadores de Cristo na sua atitude e no seu modo de viver. O Cristo era casto, era pobre e era obediente à vontade do Pai. Os religiosos também se fazem castos, abrem mão da vida do matrimônio, né? Eles não renunciam à vida afetiva, porque a afetividade não tem como renunciar. É ligada à sexualidade, e a sexualidade é o nosso ser. Mas eles não negam a sexualidade, a afetividade. Eles redirecionam, eles abrem mão da perspectiva de viver a vida de casados por causa do Cristo. Então os religiosos, eles são um grande sinal profético para nós, para o mundo. Porque Cristo já avisava que no reino de Deus os homens e as mulheres não se darão em casamento, serão todos como anjos. Então, o religioso já é este sinal. Já é este sinal de tempos futuros. Por isso que o celibato, nos dizeres do Papa Bento XVI, é um escândalo. É um escândalo para o mundo, porque já antecipa aqui no tempo aquilo que será efetivamente no futuro. Seremos todos como anjos. Não seremos anjos, seremos como anjos no sentido de que nós não nos daremos em casamento. No céu, na eternidade, não precisa de casamento. Todos nós
seremos um em todos, um só em Deus, um só rebanho, um só pastor, como o próprio Cristo prometeu. Cada instituto religioso, cada congregação religiosa tem um carisma específico, a missão, o serviço aos doentes, o serviço aos pobres, né, a dedicação exclusiva à igreja em alguma dimensão, algum setor. Então nós temos muitos religiosos, homens e mulheres. A vocação religiosa é uma vocação muito nobre, ela é altíssima para nós, ela é muito cara, porque são homens e mulheres que estão aí no meio de nós, vivendo um estilo de vida próprio, mas estão aí servindo, tanto pelo serviço de ação, como também pelo serviço de oração. Temos congregações, temos vocações que são dedicadas exclusivamente à oração pela igreja. É a vocação monástica, né? Os monges e monjas, homens e mulheres em congregações, em ordens religiosas, que vivem vida de clausura, como, por exemplo, as carmelitas, temos os trapistas, né? A ordem cartucha, a ordem cartusiana, que vive exclusivamente retirada do mundo, não como uma fuga do mundo, mas como um recolhimento para servir somente a Deus, estar somente com o Senhor e nessa vida de oração, nessa vida exclusiva, intensa de oração, rezar pela igreja. São esses homens e mulheres que se recolhem aos nossos olhos, aos olhos do mundo, que vivem uma vida escondida, por assim dizer, que sustentam a igreja com a sua oração, com o sacrifício que eles fazem da própria vida, dedicada exclusivamente à oração, pela sua própria santificação, pela santificação da igreja, pela santificação do mundo, da humanidade. É importantíssimo nós rezarmos também pela vocação à vida religiosa, porque são os homens e mulheres que se dedicam também à caridade, de um modo muito especial. Quantas instituições beneficentes da igreja são fundadas, gestadas, né, geridas por religiosos? Quantos? Hospitais, orfanatos, creches, leprosários e por aí vai. Então, é uma infinidade. Escolas, né? Nós temos em Araçuaí o Colégio Nazaré, que é de uma congregação religiosa, as Irmãs Franciscanas Penitentes Recoletinas. Nós temos a ação social, que também é dirigida pelas irmãs, estão lá, né, as Irmãs Franciscanas Penitentes Recoletinas estão lá também, consagrando a sua vida, confirmando o seu sim no dia a dia do serviço aos idosos. Então, é uma riqueza muito grande a vocação religiosa na igreja, tanto quanto a vocação sacerdotal, né? A igreja é um corpo místico com vários membros. Cada um tem o seu lugar. Tanto os sacerdotes, como os bispos, como os diáconos e também como os religiosos e religiosas. Fique conosco e no próximo bloco falaremos da vocação matrimonial. Aqui o seu carro sai com um novo brilho. Fazemos convênio com empresas. 99923-5569. Lava Jato Novo Brilho, na esquina da delegacia. Automação comercial com representação exclusiva da TOTUS, um dos melhores sistemas para empresas da América Latina. Atendemos todo o norte e nordeste de Minas Gerais. Manutenção de computadores, servidores. 3731-1409. Diferença Soluções Tecnológicas. A CIA, Associação Comercial Industrial de Araçuaí. Venha ser um associado. 3731-1726. Neste inverno, nada melhor que reunir os amigos e saborear as delícias da amizade. E tudo isso fica melhor com sorvete quente e um ambiente aconchegante. Pensando nisso, a Sorvete Amigo lança novo cardápio Delícias de Inverno. Produtos elaborados especialmente para o inverno. Novos sabores, novas taças com chocolate quente, café gourmet, fondue e muito mais. Esperamos você e sua família para compartilhar momentos marcantes com sabores que emocionam.
A Asa Leste sempre se preocupou com um planeta saudável. Para isso, investe em uma linha de produção sustentável através da reciclagem, geração de energia através do sol e captação da água da chuva. Com estas ações, deixamos de emitir no meio ambiente cerca de 25 toneladas de gás carbônico anualmente e ainda plantamos 69 árvores a cada ano. A Asa Leste cuida da natureza para que possamos ter uma geração promissora com um futuro garantido. Asa Leste, uma marca ecologicamente correta. Mecânica Apollo, oficina mecânica, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, autopeças, mecânica em geral, aluguel de máquinas. Trabalhamos com cheques e cartão em até 4 vezes. Rua Clemente Santana 80, Bela Vista. Ligue 33 3731 3903. Loja Que Bonita. Moda feminina, infantil e plus size. Do GG ao G4. Acessórios, brinquedos, utilidades domésticas. Rua José Antônio Araújo, 174 Centro, ao lado dos Correios. Você e sua casa, mais que perfeita. Na Seglodias você encontra uma variedade de móveis e eletrodomésticos. Dividimos 15 pagamentos no crediário próprio e financiamos em até 24 vezes sem entrada. Entrega e montagem imediata. Volta às aulas é na Central Serviços e Papelaria. Venha conferir a variedade em material escolar que você só encontra aqui. Tudo em até 10 vezes ou com um super desconto à vista. Central Serviços e Papelaria. Atendimento com qualidade é o nosso papel. A Contabilidade José Santos, que há 30 anos presta serviços em Araçuaí e região, agradece aos seus parceiros pela confiança. Contabilidade José Santos. Fone 3731-1623. Olha só o que a Decor Móveis tem pra você. É imperdível. Confira. Painel a partir de 299. Sofá de 2 e 3 lugares a partir de 789. Rack com painel a partir de 459. Super Gasbras, a maior distribuidora do Vale do Jequi. A única com call center, sala de treinamento, motos padronizadas, identificação do entregador. Acabou o gás? Ligue 0800 039 1000. Super Gasbras, a gente inova, sua energia se renova. Quarto bloco do nosso programa Iluminar. Falamos de vocação sacerdotal, falamos de vocação à vida religiosa e a vocação matrimonial. A vocação matrimonial é um grande dom de Deus. Primeiro porque Deus é o autor da vida e quando Ele dá à mulher também o dom de gerar uma vida, ela participa desse dom criador que é exclusivamente de Deus e também do homem. Pela união do homem e a mulher, gera-se uma vida. A vocação matrimonial é nobre, ela na verdade é a base da igreja. A igreja começa nas famílias. O próprio Deus se fez homem e quis nascer em uma família, com pai e mãe, como uma criança normal. Isso quer dizer que a família é também igreja doméstica. Ela é um núcleo. O núcleo da igreja não é Roma, não é a Basílica de São Pedro. O núcleo da igreja, e aqui eu falo enquanto mistério, enquanto sacramento da salvação para o mundo, o núcleo da igreja é a família. As famílias são o núcleo da igreja. Jesus já dizia que homem deixará pai e mãe, se unirá à mulher, e serão os dois uma só carne. E Jesus fala que, sendo uma só carne, ele já sinaliza que o matrimônio é de Deus. O casamento, o sacramento do matrimônio é um dom muito importante, fundamental, essencial para a igreja. Sem o matrimônio, sem as famílias, não existe igreja, uma vez que o próprio Filho de Deus teve uma família. Então, assim ele nos dá o exemplo. Honrar pai e mãe, que é o 4º mandamento da lei de Deus, já mostra muito bem a nossa vinculação estreita, exclusiva com a família. Digo exclusiva porque é imprescindível. Então nós temos homens e mulheres que são chamados ao matrimônio. A vocação sacerdotal, nós dizemos que a vocação sacerdotal e a vocação religiosa não são para qualquer um. A vocação matrimonial também não é para qualquer um.
Há homens que são chamados ao celibato, há mulheres que são chamadas ao celibato. E há homens e mulheres que são chamados a viver uma vida cristã, seguindo Jesus Cristo, na vida matrimonial, fazendo do seu casamento, do seu matrimônio, uma igreja doméstica. O próprio matrimônio, o próprio casamento é um culto a Deus, pode ser um lugar de santificação e deve ser um lugar de santificação, gerando filhos, na educação dos filhos, mas no amor do homem e da mulher está ali representando, é um sinal visível do amor de Cristo pela igreja. Portanto, cada família que vive o sacramento do matrimônio com fidelidade, conforme aquilo que celebraram diante do altar de Deus, diante do ministro da igreja, eles reproduzem o amor de Cristo pela sua igreja. Portanto, nós devemos lutar pelas famílias. Devemos defender sempre a família, porque a família é o berço de vocações. Falamos de vocação, agosto é um mês vocacional. A família é o berço de vocações. Também diáconos, ministros ordenados, podem ter família. Os diáconos permanentes, eles, antes de entrarem no diaconato, eles já são casados. Os diáconos permanentes são casados, já contraem o sacramento do matrimônio antes de contraírem o primeiro grau do sacramento da ordem. E nas igrejas de rito oriental, também nas igrejas ortodoxas, os padres podem ser casados. Diferente do que a gente imagina, pelo senso comum talvez, um padre, depois que é ordenado, não pode se casar. Mas um homem casado, depois de casado, pode se ordenar. O sacramento da ordem, depois de contraído, ele é único. Então o homem ele não contrai nenhum sacramento como o sacramento do matrimônio depois do sacramento da ordem. Mas o rito é bem claro, até que a morte o separe. Então, uma vez viúvo, como é o caso de muitos que nós temos no mundo, muitos homens depois de viúvos se tornam padres. Entram para o seminário, inclusive, e se tornam padres. É muito bonito ver, é algo que não é tão raro como antes, né? Mas nós temos aí pai e filho que são padres, né? É o caso do Nordeste, temos um caso, nos Estados Unidos tem outro caso, pelo mundo a gente encontra, né? Então a gente vê a vinculação, né, a relação que existe entre o sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem. Porque o sacramento do matrimônio é o berço, né? A família cristã é o berço de vocações. Por isso é importantíssimo nós apoiarmos, sobretudo na nossa diocese, né, a pastoral familiar, o SC, o Encontro de Casais com Cristo, que são pastorais e movimentos da igreja que contribuem para a evangelização com as famílias, pelas famílias, para a edificação do reino de Deus, mas sempre colocando em evidência a importância basilar da família na vida da igreja. Então a vocação ao matrimônio é uma vocação muito séria, muito nobre. Uma vocação muito nobre que precisa ser respeitada, que precisa ser conhecida e que precisa estar sempre também nas nossas orações. Nós que rezamos pelas vocações sacerdotais e religiosas, precisamos rezar também para que as famílias sejam de fato lugares, escolas da comunhão, escolas da fé, igrejas domésticas, como bem sublinhou o Papa São João Paulo II. Então devemos lutar pelas famílias, devemos defender as famílias, porque defender a vida também é defender as famílias. E assim, por causa das famílias, a igreja vai atravessando os séculos, vai atravessando a história e vai gerando filhos de Deus, vai gerando o povo de Deus, vai perpetuando os sinais da atividade da igreja no mundo, até que um dia Cristo venha e aí se dê por definitivo o reino de Deus. Fique conosco e no próximo bloco nós vamos falar da vocação missionária, o leigo engajado na vida da comunidade.
Referência em análises clínicas, o Laboratório Label está presente em 3 cidades: Coronel Murta, Genipapo de Minas e Araçuaí. Atendemos todos os convênios. Todas as unidades têm estrutura especializada e ambientes modernos, sendo a unidade matriz totalmente sustentável, produzindo sua própria energia através dos painéis solares. Compromisso com a exatidão do seu resultado. Essa é a nossa marca. 3731-3400. Laboratório Label. Um jeito humano de cuidar de você. Material de construção Araújo. Com grande variedade de produtos para acabamento e decoração do seu ambiente. Diferentes modelos de luminárias, nacionais e importadas. Variados tipos de pisos e porcelanatos. E agora contamos com um novo sistema tintométrico da Coral. Com mais de 10 mil cores à sua disposição. Venha, que nós ajudamos a construir o seu sonho. Mais que conteúdo, histórias. Mais que alunos, pessoas. Colégio Nazaré, uma escola parceira da Rede Pitágoras. Temos tudo o que há de melhor para formar pessoas protagonistas de suas melhores histórias. Material didático com metodologia inovadora e qualidade de ensino que inspiram o conhecimento. Esse é o nosso jeito. Essa é a nossa cara. Venham nos visitar. Rua Dom Serafim, 435 Centro. 3731-1440. Ótica da Fábrica, onde você encontra os melhores óculos pelo menor preço. Temos Ray-Ban, Mormai, HB, Vogue e muitos outros. Crediário próprio em 5 vezes e no cartão em até 10 vezes, sem juros. Venha para a Ótica da Fábrica e confira. A estrutura mais top do Vale do Jequi. Tititi, lanchonete e restaurante. 3731-3689. Tititi, lanchonete e restaurante. Dica Ferragens. Trabalhamos com utilidades domésticas, máquinas e equipamentos agrícolas, show pirotécnico variado, projetos e montagem de irrigação. Fone 3731-3795. O Laboratório Santa Clara iniciou suas atividades em 1978, buscando sempre o aperfeiçoamento técnico, científico e humanitário. Tem seus resultados auditados e aprovados mensalmente pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, SBAC. Mármores e materiais de construção? É na Marmoraria Araçuaí. Trabalhamos com granitos e mármores nacionais e importados, ardósia, pedras decorativas, variados pisos e porcelanatos. Toda linha de acabamentos, banheira de hidromassagem e tintas computadorizadas com precisão nos resultados. Falou em construção? Ligue 3731-2843. Marmoraria Araçuaí, valorizando o seu imóvel. Dia dos Namorados é na Camila Modas. Toda linha de bolsas femininas e calçados masculinos com promoções imperdíveis. Camila Modas, a qualidade é o nosso diferencial. Quinto e último bloco do nosso programa Iluminar. Hoje falamos de vocação. Não poderíamos encerrar o programa sem falar da vocação que é a mais comum de todos, a vocação à santidade. E ela se dá também na vocação de leigo, a vocação do leigo engajado, dedicado na vida da comunidade, na vocação missionária, que também são próprias do leigo. Os leigos são homens e mulheres, o povo de Deus que está aí, espalhado no mundo, que estão aí vivendo uma vida secular, mas sendo sinal do Cristo, de acordo com o seu batismo, de acordo com a sua fé. Então, os leigos e leigas são homens e mulheres que sustentam a igreja com o testemunho da fé, com o seu trabalho, com a vida de oração. E eles estão aí nas nossas pastorais e movimentos. O que seria da igreja sem os nossos leigos? Sem os nossos fiéis que dispõem de tempos do seu dia a dia para se dedicar à atividade evangelizadora nas pastorais, movimentos, na liturgia. Muitos deles são tão próximos de nós e nos fazem tão bem, nós seminaristas e padres, termos amizade com o povo de Deus, uma amizade que começa como uma amizade pastoral, depois se torna uma amizade verdadeira, uma amizade de fato, para além da pastoral. Porque os leigos e leigas também confirmam
com todas as outras categorias de fiéis da igreja, os ordenados, por exemplo, que nós somos a grande família de Deus. Então é importantíssimo valorizarmos também a vocação do leigo, a vocação que é por excelência aquela de ser sal da terra e luz do mundo, fermento na massa. Os leigos têm um campo de ação muito mais vasto do que o campo de evangelização, o campo de ação dos clérigos. Um campo muito mais vasto. Eles podem ir a lugares muito mais longe. Eles têm um campo de ação que é tão extenso e assim eles expandem a obra da igreja. Jesus institui o sacramento da ordem, ele institui o sacerdócio ministerial, mas antes ele chamou discípulos. Antes ele chamou discípulos, que não eram só 12. Ele tira 12 para serem apóstolos, né? As pedras fundamentais da igreja, juntamente com ele, que é a pedra angular. Mas antes ele chama discípulos. E o chamado de Jesus é singular. Ele chama os discípulos, se aproximando e diz, vem, segue-me. A estes, ele chama de perto, a outros vão até ele. Outros vão até Jesus porque sentem algo diferente naquele homem, naquele profeta, naquele homem que fala de uma maneira diferente, um ensinamento novo que é dado com autoridade. Então a vocação do leigo e da leiga é importantíssimo. Estamos no ano do laicato, que tem como lema sal da terra e luz do mundo. Então valorizar os leigos é valorizar a base da nossa igreja. Eles não estão na base da igreja por serem inferiores. Os leigos estão na base da igreja porque sustentam com a sua vida de fé, com a sua fidelidade ao batismo. Portanto, aos leigos também cabe igualmente o discernimento vocacional, para que eles aí espalhados pelo mundo também encontrem a sua maneira específica de contribuir para o reino de Deus no mundo, para que os homens conheçam e amem Jesus. Então a vocação do leigo é nobilíssima. Sem leigos não existem padres. Sem leigos não existe paróquia. Sem leigos também não existe igreja. Inclusive o sacramento do matrimônio é vinculado estreitamente ao sacramento, à vida do leigo, né? Ao batismo. O batismo que é a porta de entrada e o sacramento do matrimônio são próprios dos leigos. Os leigos que são chamados a serem discípulos missionários de Jesus Cristo. E claro, do meio dos leigos é que Jesus vai chamando aqueles para segui-lo mais de perto, na vida consagrada, na vida sacerdotal. Bom, podemos evocar então este evangelho, né, de vários trechos no evangelho, de vários trechos da Sagrada Escritura. Nós podemos, por exemplo, usar o chamado de Jesus a Mateus, aquele coletor de impostos. Mateus estava sentado na banca com os impostos, e Mateus era mal visto, inclusive, né? Porque os cobradores de impostos eram vistos como homens corruptos, né? Que surrupiavam a mais do que deveria ao recolher os impostos. E Jesus, sabendo disso, chega até Mateus e diz, vem, segue-me. E Mateus, certamente ele deve ter se questionado, por que esse homem vem me chamar? Ele é um judeu, ele é um profeta, está chamando a mim que sou publicano, a mim que sou corrupto, que o povo vê, olha de cara torta, né? E Jesus chega até ele e diz, vem, segue-me. A partir daí a vida de Mateus muda, e ele deixa de ser cobrador de impostos e torna-se seguidor de Jesus Cristo, apóstolo de Jesus Cristo. Isso também é para nós, para todos nós, povo de Deus. Jesus chama a cada um de nós a segui-lo. Uns mais de perto, mais exclusivamente. E lembrando que vocação não é somente sacerdócio, não é só vida religiosa. Todo cristão tem a sua vocação. E toda vocação dentro da igreja é nobre. Toda vocação dentro da igreja é base. Toda vocação tem o seu valor. E assim todos nós contribuímos, cada um no seu estado específico de vida, cada um com a sua vocação, com o seu chamado específico para a edificação do reino de Deus pelo ministério da igreja. Hoje nós temos muitos leigos e leigas que participam ativamente da vida da paróquia. Quantos
leigos e leigas que são ministros extraordinários da comunhão, que são ministros extraordinários da palavra, que são catequistas, que são agentes de pastoral. Temos que valorizá-los. Portanto, rezemos pelas vocações. Peçamos a Maria, Mãe das vocações, que interceda a seu Filho Jesus para que nos desperte no chamado vocacional que é dirigido a cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Meu irmão, minha irmã, foi um prazer, uma alegria estar mais uma vez com você. Um beijo no coração, fique com Deus e até a próxima.